Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando para vocês então como criar etiquetas customizadas no Label Studio. Essa função é bem importante porque existe no mercado uma variedade muito grande de tipos de etiqueta e também, obviamente, existem diversas marcas. E quando a gente fala em etiqueta de rolo para impressora térmica, aí a variedade é exponencial. Simplesmente não existe um padrão, um tamanho de etiqueta padrão. As etiquetas de rolo elas são fabricadas de acordo com a necessidade do cliente, né? Muitas vezes o cliente acaba não comprando uma etiqueta de rolo direto no mercado, ele manda já fazer direto uma etiqueta no tamanho que ele precisa, né? Atendendo às necessidades dele. Então fica muito difícil o sistema já ter esses padrões de etiqueta de rolo, porque a gente nunca vai conseguir acertar o tamanho exato que o cliente está mandando fazer essa etiqueta. Então, para isso, a gente tem um recurso no Label Studio, que é para a gente poder estar cadastrando, né, criando novas etiquetas, novas marcas de etiqueta. Vou estar mostrando aqui para vocês como é que a gente faz isso. Isso é bem simples, a gente vem aqui no botãozinho de mais, aqui do lado da nossa caixa de pesquisa, e vai abrir essa tela aqui para a gente criar nossa etiqueta. Se eu precisar criar uma marca nova, eu venho no mais aqui e adiciono uma marca nova. Se não, eu escolho uma que eu já tenha cadastrado aqui. Eu vou criar uma marca nova aqui. Vou criar aqui a marca Label Etiquetas. E essa vai ser a marca que eu vou estar utilizando. Como a gente vai criar uma etiqueta de rolo, eu vou criar aqui RL. Nós vamos estar criando essa etiqueta aqui, então eu vou estar pegando os tamanhos dela para mim usar como referencial para o tamanho da minha etiqueta. Eu vou colocar aqui 80%. Agora aqui tem um detalhe muito importante. O que acontece? Tem três parâmetros básicos que a gente precisa levar em consideração na hora de criar uma etiqueta de rolo. Quais são eles? A altura da etiqueta, o tamanho da etiqueta e o tamanho do papel da etiqueta. Por quê? Porque se eu não levo em consideração o tamanho do papel da etiqueta, quando eu fizer a impressão, a minha etiqueta vai sair deslocada, a minha impressão vai ser deslocada em relação à etiqueta, porque eu não considerei o tamanho do papel. Essa margenzinha pequena que tem entre a etiqueta e a borda do papel, eu não estou levando em consideração. Então eu tenho que cadastrar o tamanho do papel onde a etiqueta está colada. Vamos ver como é que a gente faz aqui. Puxar para o lado aqui para ficar fácil de a gente acompanhar. Vou selecionar aqui, a gente vai criar então o tipo de folha, né? É rolo. A largura da folha é essa aqui embaixo, né? É a largura total da minha folha, nesse caso 107 milímetros. Coluna, eu tenho apenas uma coluna de etiqueta nessa etiqueta aqui. Poderia ter mais. É bem comum a gente ter etiqueta aí com papel de etiqueta com 2, 3 colunas. Nesse caso aqui a gente vai usar só uma. A largura da etiqueta é essa aqui embaixo, de 100 milímetros, e a altura da etiqueta é 50 milímetros. A margem lateral, qual que é a minha margem lateral? Seria o 107 menos 100 dividido por 2, que daria 3,5 milímetros, né? Seria essa margem lateral aqui. O Label Studio calcula sozinho, é só apertar no botãozinho de mais aqui e ele já calcula, já centraliza a nossa etiqueta aqui, já faz um preview, né, da nossa etiqueta. Se a minha etiqueta está ok, basta eu salvar ela, fecho aqui e já posso escolher ela aqui para usar. Estaria aqui, ó, a minha etiqueta.
A impressão dela é normal. Estaria aqui, né? Posso inverter, como eu expliquei para vocês. Essa questão do inverter eu vou mostrar agora já em seguida em uma outra etiqueta que a gente vai criar. Nós vamos criar uma etiqueta que seja o contrário dessa etiqueta aqui. Ao contrário que eu me refiro é o dimensional, né? Nós vamos fazer ela mais comprida do que larga. E aí a gente já vai entender a real necessidade de ter essa função de inverter o sentido da impressão. Então aqui a gente criou a nossa etiquetazinha de rolo bem simplesinha, né? Vamos criar mais uma agora. Vamos criar aqui. Vamos fazer uma RL 100 por 50. Tipo de folha rolo. A largura. Vamos colocar 57, uma coluna. Largura 50, altura 100. Vamos calcular a minha margem. Agora sim, a minha etiqueta ficou mais comprida do que larga. Vamos fechar. E agora, como a minha etiqueta é mais estreita um pouquinho, eu vou puxar esses textos aqui um pouquinho mais para o centro aqui, ó, só para não ficar fora da etiqueta. Vamos pegar aqui, dá 2 cliques aqui, vamos pegar a nossa etiqueta. Olha só, tá aqui a nossa etiqueta. Agora percebam que é bem difícil de trabalhar numa etiqueta quando ela está nesse aspecto aqui, né? Quando ela está na vertical. E geralmente a gente não vai utilizar ela assim. Claro que pode ter casos que a gente acabe utilizando, mas não é o normal. O normal é sempre a gente estar utilizando ela na horizontal. Mas como é que eu faço agora? Como é que eu vou desenhar essa minha etiqueta aqui? Eu tenho que desenhar ela meio que de ponta cabeça? Não tem necessidade, né? Eu posso clicar com o botão do direito do mouse sobre a etiqueta, ó, e peço para girar a minha etiqueta. Deixar essas para cima. Vou girar. Agora sim, ó. Centralizar de volta aqui meus componentes. Vamos colocar aqui, deixar certinho a nossa etiqueta só para a gente fazer um teste. Vamos fazer a impressão. Ó. O Falco já identificou automaticamente que é a posição da nossa etiqueta e já virou ela. Desculpe, o Falco não, né? O Label Studio. Mas eu posso estar invertendo. Para a nossa impressão sair certa na impressora. Como o Label Studio já viu que a gente desenhou a etiqueta na horizontal, quando a gente vai imprimir, ele sabe que ele tem que inverter ela e já traz automaticamente na vertical. Então tá aqui a nossa etiqueta. Se a gente precisasse virar ela por algum motivo, estaria aqui. A gente poderia estar invertendo ela. Bem simples assim. A gente poderia estar criando outras etiquetas, né? Geralmente essas etiquetas aqui,
o fabricante disponibiliza uma tabela com todas as medidas certinho da margem, do tamanho da etiqueta, do tamanho correto do papel, do espaçamento, e aí a gente pode estar cadastrando. Eu não vou cadastrar, mas vou mostrar aqui para vocês. Vamos pegar aqui, se a gente fosse criar uma etiqueta da Pimaco, né, em folha 4, a gente poderia estar cadastrando uma etiqueta com 3 colunas, 5 linhas, largura de 10, altura de 20. E aqui a gente vai criando, né, de acordo com a especificação da nossa etiqueta. E a gente já vai vendo aqui no preview o que está acontecendo, né? O Label Studio é um software que ele é totalmente visual, né? Tu vai fazendo e já vai olhando como é que está ficando. Vou colocar uma margem, colocar mais uma margem e a gente já vai vendo. Então, se a gente tivesse as medidas exatas do papel que a gente está utilizando aqui da nossa etiqueta, seria muito simples de criar uma etiqueta nova. Pegar uma etiqueta que eu não tenho aqui, uma etiqueta da Colaracril, seria só pegar essas medidas aqui que vem na própria embalagem, já vem essas medidas, ou no manualzinho que eles disponibilizam. Fica simples eu criar qualquer outra etiqueta. Não vou salvar, que era só demonstração. Pessoal, por hoje era isso. Aquele abraço.